Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Oh, que bênção, que maravilha ter você aqui. Vire para essa pessoa tão elegante, né? Tô vendo o pessoal elegante aí, ó. Que bacana. Quem não tirou foto lá atrás? Que tá... Ah, não, hoje não. Você não. É, né? Hoje é pro Dia das Mães, né? Que bênção, né? Dia dos Pais vai chegar. Entendeu? Logo, logo. Dia dos Pais está aí, daí, quem sabe? Quem sabe, né? O pessoal tem misericórdia para colocar uma foto, mas daí a turma não quer tirar foto, né? Os pais, né? Sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor, amém? Olha só que bacana, né? O pessoal colocou. Você achou a sua foto aí? Ai, pastor, estou pela primeira vez aqui, não vi minha foto. Aí é difícil, né? Só se eu tivesse cá. É, né? Mas já foi colocando aí já, não? Ah, isso aqui conforme vocês foram pegando, né? É isso, Nina? Quem fez a Gilene? É, conforme foi colocando, né? Quem está aqui pela primeira vez, a mãe que está aqui pela primeira vez, a gente esqueceu de perguntar para a mãe Diná para poder, né? Ela adivinhar para a gente poder colocar, né? Mas se sinta aqui amado, tá? Representado. Não é porque você não está ali, é que a gente não tem a sua foto mesmo, tá bom? Mas se sinta ali, representada. Amém? Vamos aplaudir recebendo o nosso Senhor e agradecendo a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa. O Senhor é maravilhoso, Deus poderoso, grandioso. Amém? Você pode se assentar. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor por esta manhã. Louvamos ao Senhor pela chuva, louvamos ao Senhor por cada amigo, por cada amiga que aqui está pela primeira vez, que são, nesta manhã, Deus, o mais precioso presente que poderíamos entregar ao Senhor, a nossa presença aqui, gratidão na Tua casa. Somos gratos ao Senhor pelas mães, somos gratos ao Senhor pela família, somos gratos ao Senhor pela Tua graça, pela saúde que o Senhor tem nos dado. E nesta manhã, Senhor, abençoa, Senhor, a cada familiar, abençoa cada criança, abençoe os pais, abençoe os filhos, abençoa, Senhor, a nossa vida. E que nessa manhã possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, possamos entregar a nossa gratidão ao Senhor. E hoje, além de ser comemorado o Dia das Mães, nós comemoramos o Teu sacrifício lá na cruz do Calvário, a Santa Ceia, o Teu corpo, o Teu sangue, que quando entra dentro do nosso organismo, dentro da nossa vida, nós estamos trazendo um pouquinho do Senhor, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, do Teu Espírito sobre a nossa vida. E nós Te agradecemos, Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Nossa, tá muito lindo daqui de cima. Vocês são lindos, nós somos lindos, né? Nossa, tá maravilhosa a igreja hoje. Amém, glória a Deus. E vamos oferecer o nosso melhor louvor para Deus, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui, amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Te amo, Jesus. Meu Jesus.
Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode se assentar. Que bênção. Que louvor maravilhoso. Fala para quem está perto de você, fala assim: Deus tem muita promessa para realizar na tua vida. Né? Se ele é novinho aí, fala: ixi, tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Se é já uma idosa que está do teu lado, um idoso, fala assim: ei, para com esse negócio de ir embora, né? Pode parar com esse negócio de querer ir embora. Ai, para mim não tem mais nada aqui nessa terra, não. Né? Fica firme, tem muita coisa boa para você ver. Né? Quem determina é o teu coração que determina. Ai, pastor, mas é Deus que... Mas quando você determina na tua vida que você vai morrer, você já está... O Senhor fala: vamos fazer o quê? Essa pessoa quer ir embora. Né? Até o anjo vai falar: Senhor, não leva agora, Senhor. Dá mais um tempinho para ela. Daí você fica uns 15 dias lá no hospital, na Santa Casa. Dá mais uma chance, Senhor. Aí ela fala: mas eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não faça isso. A vida é maravilhosa, né? A vida é maravilhosa. Eu mandei essa foto que eu tirei com a minha mãe, mandei para os meus sobrinhos. Meus sobrinhos ficaram assim: nossa, agora a gente vê o quanto faz falta a avó, não é? Então, viva esse momento com a tua mãe, com o teu pai, porque depois que for embora, você não vai ter mais a oportunidade de abraçar. Né? De abraçar, de beijar, de fazer bolo de fubá. Ai, bolo de fubá é muito caro, faça agora. Porque depois não dá mais tempo, né? Tem gente, hoje tem filho, hoje fala assim: não tem o que comemorar. Tem sim, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida que a sua mãe deu, reconhecer, louvar a Deus. Mas se ela está viva, faça sempre o teu melhor. Amém? Porque um dia ela vai falar assim: agora chega, agora estou indo mesmo, vou embarcar, já vivi tudo que eu tinha que viver e vou embora. Não porque a pessoa quer, porque chegou o momento de Deus recolher. Amém? Isso é importante. Glória a Deus. Cadê as crianças? Já subiram? Já? O Gabriel está ali. Já subiram? Gabriel, sobe lá, cara, você está aí. Você viajou no negócio aí, meu. Aí, ó, tá vendo? Sobe lá. Então eu ia orar pelas crianças. Segura das tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos ofertar. Se você, semana passada, não esteve aqui, não levou o envelope para você consagrar, ainda dá tempo de você fazer essa consagração, tá? De você entregar o teu melhor. Tem aí os QR Codes para você, mandar o seu Pix, para você abençoar a casa do Senhor. Amém? A gente fala muito pouco aqui de dinheiro, mas a gente fala que o dinheiro aqui é para abençoar a casa do Senhor. Tudo que a gente tem aqui, desde a televisão, da pintura, daquilo que foi gasto aqui com os presentes, com as coisas que a gente tem, tudo é do teu dízimo, da tua oferta, tá? Então faça com alegria, né? Já tá os pastores da unção aqui, né? Como diz o pai do pastor Nilson, pastor da unção, pastor Adriano, pastor Adilson, né? Tava viajando, né? Fiquei sabendo, a turma é que gostosa, né? Isso é benção. Por isso que ele tá aí, moreno aí, ó. Tá vendo? Que benção, né, pastor? Isso mesmo. Que o Senhor abençoe a tua casa, o Senhor abençoe a tua vida. Quando você semeia na casa do Senhor, Deus também semeia em você. Deus abençoa, Deus retribui, Deus traz vitória. Às vezes a pessoa fala assim, e eu já vi pessoas falando: o que você dá para Deus, Deus dá 100 vezes mais. Não, isso não está na palavra. O que você dá para Deus é uma semente. E a semente um dia você vai colher. Você fala, no dia que você mais está lá, fala: nossa. Aí chega aquela providência, você fala: olha como Deus é bom. É porque um dia você semeou, você tem crédito. O Senhor fala assim: anjo, vai levar lá para que a minha serva, minha filha, ela está lá precisando. Aí o anjo aparece na tua casa, em forma de uma mãe, em forma de um pai, de um amigo, de uma promoção, de um livramento. Olha, o carro era para ter batido e a gente ficou aqui. Livramento de Deus, proteção de Deus. Deus cuida. Amém? Então vamos se colocar de pé, vamos consagrar. E você que trouxe o quilo de alimento, você deposita ali naquela cesta. Amém? E todos, mesmo que você não vá ofertar, que você passe aqui na mesa e você possa agradecer a Deus. Amém? Ai, pastor, mas eu não vim preparado para ofertar. Venha receber a unção, porque a unção é gratuita. Mas se você tiver algo
apresente na casa do Senhor. Isso se você quiser com o teu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por aqueles que mantêm o aluguel da tua casa. Obrigado por aqueles, ó Deus, que nesta manhã vão trazer 1 quilo de alimento. Aqueles que pegaram o envelope semana passada e aqueles que não pegaram, mas mesmo assim vão fazer oferta de gratidão, agradecendo a Deus pelos livramentos, pelo trabalho, por aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, porque tudo, Deus, o Senhor tem providenciado do melhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. Em nada o Senhor tem deixado faltar. Somos gratos ao Senhor por cada momento, Deus, dentro da nossa casa, do nosso lar, pelo alimento que comemos, pela bebida que bebemos. Agradecemos a Deus pelas vestes que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor, Deus, abençoe a cada casa, cada lar, cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Venham receber a unção. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Quero que os diáconos, diaconisas se preparem. Nós vamos celebrar um momento muito importante. 1 Coríntios 11, 23, fala sobre a Santa Ceia. O apóstolo Paulo orienta a igreja de Coríntios e ele fala umas palavras duras. Ele fala umas palavras antes aqui desse texto, ele vai falando, narrando, e ele diz assim: quem estiver com fome, come em casa, né? Porque a Santa Ceia, eles realizavam, né? E faziam assim, igual a gente, se cada um pudesse trazer, né? Um pãozinho, alguma coisa, um bolo, mas tinha uns aqui que se apressavam para comer, para ficar sem. Existe isso lá perto de você, não? Aqueles que se apressam para querer comer, porque primeiro eu e depois, se sobrar, sobrou, não é? Que se dane o pessoal. E aí o apóstolo Paulo fala: gente, aqui é momento de comunhão. Vocês não estão entendendo o que é Santa Ceia? E olha o que ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? E assim, muitas das vezes, as pessoas utilizavam esse momento aqui, dizendo assim: você será culpado do corpo e do sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo fala esta palavra dizendo assim, para que a gente possa entender aquilo que a gente está fazendo, esse ato. Porque o corpo e o sangue de Cristo não foi separado para um grupo de pessoas. Ele foi separado para todos aqueles que acreditam no sacrifício. Eu ia falar da cruz, a cruz está ali, né? Aqueles que acreditam no sacrifício da cruz, no Senhor. E algumas igrejas colocou algumas restrição, né? Restrições, dizendo assim, você só pode participar da ceia se você descer as águas, se você tiver um compromisso com o Senhor de verdade. Em algumas igrejas é feito só para os líderes, né? Só para aqueles membros efetivos que frequentam o culto, não é aberto para as pessoas, para os filhos de Deus. Porque todos aqueles que vêm na casa do Senhor, e até mesmo quando a gente recebe os nossos convidados, a gente sempre entrega o melhor. E o Senhor entregou o melhor dele para todos aqueles que olharem para a cruz. E por isso é que nós hoje, toda vez, uma vez por mês, nós celebramos a Santa Ceia. Para lembrarmos o quê? A cruz, para lembrarmos o sangue e para lembrarmos o sacrifício do Senhor. E todos aqueles, independente se você estava vivendo no pecado, se você estava vivendo longe dos caminhos do Senhor, a Santa Ceia foi conquistada para você. Porque agora é o momento de você falar com o Senhor. Por isso que ele fala: examine-se, pois, o homem. Examine o seu coração e fala: Senhor, preciso mudar algumas coisas na minha vida. É você e o Senhor agora. E olhar para o sangue, olhar para o sacrifício e se encher de alegria. Porque foi por você que o Senhor fez tudo isso. Foi por mim e por você.
foi por todos nós. Por isso, o culto de Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. Fala, ô Senhor, sou tão falho, mas o Senhor acha graça em mim. Você tem um valor que você nem imagina que você tem. Às vezes a pessoa que está do teu lado, às vezes os teus amigos descartam você, falando assim, você não tem valor. Mas para o Senhor é o preço de sangue. Sabe o que é o preço de sangue? Alguém fala assim, você está condenado à morte, e alguém entra lá e fala assim, olha, pode sair. Ele falou, não, peraí, mas como que eu vou sair? Não, alguém já pagou sua fiança. Olha que legal. A pessoa fala, mas quem? Já assistiu aquele filme que a pessoa fica assim, mas quem que pagou? Quem é a pessoa? E assim foi quando o Senhor liberou as grades que nos prendiam, que o inimigo, Satanás, até os últimos momentos ele falou assim, Senhor, o Senhor não vai completar a obra. E o Senhor completou a obra. E hoje nós estamos aqui, nós estamos celebrando, nós estamos de gratidão ao Senhor, nós estamos agradecendo a Deus pela oportunidade. Então quando você pegar aí o suco da videira e o pãozinho, fala, Senhor, gratidão, porque eu estou aqui na tua casa, porque eu ouvi esta palavra, porque o Senhor vai fazer parte de mim. E agora é o Senhor que vai te ajudar. É o Senhor que vai ajudar você nas decisões, nas suas escolhas. É o Senhor que vai fortalecer. O primeiro passo já foi dado por mim e por você nesta manhã. Quando você saiu da tua casa, você já estava falando para Deus que você o ama, que você queria nesta manhã render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos consagrar. Querido Deus e Pai, nós consagramos agora o suco da videira que representa o teu sangue. O teu sangue, Senhor, não precisa mais matar um animal inocente, porque o Senhor se entregou por nós na cruz. O Senhor entregou até a última gota de sangue para resgatar o perdido, o pecador, aquele que estava, como eu, que estava lá, Senhor, aquela foto de criança, estava ali, Senhor, sem saber, mas um dia a tua casa, as portas da igreja abriu e toda a minha formação foi dentro da tua casa. Por isso eu sou grato ao Senhor, por isso eu agradeço ao Senhor, porque o teu sangue me buscou, o teu sangue encontrou a minha família, o teu sangue encontrou os meus irmãos. Eu sou grato ao Senhor por isso. E quando, Senhor, nós participarmos do teu corpo, aquele que estiver enfermo, aquele que estiver doente, receba a cura, receba o milagre, receba a graça do Senhor, agindo no seu interior, agindo nas suas veias, agindo, Senhor Jesus, em todas as partes, os órgãos, Senhor, sejam todos eles tocados pelas tuas mãos. E nós entregamos esta manhã, nós entregamos este momento nas tuas mãos e nós te agradecemos no nome de Jesus. A bandeja vai passar, segure nas tuas mãos. E aí, depois que todos estiverem aí segurando o cálice e o pão, a gente vai participar todos juntos, tá bom? E que você possa ficar em comunhão, cantando, louvando a Deus. O Senhor sempre será santo, adorado, exaltado. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Aleluia. Agradeço ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado porque estou na tua casa. Poderia estar em outros lugares, mas não existe um lugar melhor do que estar na tua casa. Como existe uma frase que não existe lugar melhor do que estar na casa da mãe. Obrigado, Senhor. Hoje é o dia das mães e a mãe, Senhor, é aquela que cuida, é aquela que trabalhou em todos os momentos para que a gente pudesse estar aqui. E nós somos gratos, Senhor Jesus, ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, no nome do Senhor. Participe agora no nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser se assentar, se assente. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser ficar de pé, fique. Mas agora é o momento de você celebrar esse momento, de você agradecer ao Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Aleluia, Jesus. Dá a mão para esse abençoado que está do teu lado. Foi assim que Jesus fez na última ceia, com seus amigos,
com os seus discípulos, com a igreja que ele estava ali dirigindo. E ele agradeceu a Deus. Eu quero que você agradeça a Deus por essa bênção que está do teu lado. Agradeça a Deus porque ele hoje... Tem pessoas que você não sabe quanto foi difícil para ela estar aqui hoje, para ele estar aqui hoje. Então ore, agradeça a Deus. Fala: Senhor, obrigado porque a tua cruz venceu. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra entrou no coração, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Nós estamos orando para que seja um mês de alegria, para que seja um mês de livramento, para que seja um mês de proteção, para que seja um mês de bênção na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Toca agora, Senhor, em cada membro. Toca agora, Senhor, em cada família, Senhor. Traz, Senhor, a tua providência. Traz, Senhor, o teu agir em cada vida, Senhor. Oh, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade. Ele chega, andalabais. Ele andalabais. Aleluia, 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 aleluia. Sinta, de mão em mão vai estar passando, está passando a unção do Senhor, a bênção de Deus sobre a tua vida, a graça do Senhor sobre a tua vida, o amor do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Dentro de você está reinando, está habitando, oh, o sangue do Cordeiro, a vitória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Oh, Tu és a nossa alegria, Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, vai tocando, toca, Senhor, traz, Senhor, fortalecendo a cada vida, fortalecendo a cada um dos Teus filhos, Senhor. Todos sejam fortalecidos nesta manhã, Senhor. Todos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa alegria. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, que bênção. Você pode se assentar, meu querido. Que maravilha ter você aqui na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o grupo de louvor. Abra a tua Bíblia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Se candalabais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 22, versículo 1. Oh, aleluia. 1 Samuel. Eu chamo essa palavra como uma continuidade de domingo passado. É a parte 2. Domingo passado eu falei que Davi estava num momento difícil, mas mesmo assim foi ajudar uma cidade chamada cidade de Keila. Vai lá, livra a cidade de Keila, livra os seus habitantes, e a cidade de Keila era uma cidade fortalecida, fechada, como se fossem as muralhas de Jericó. Só que nesse momento Davi estava sendo perseguido também pelo rei Saul e o seu exército. Na verdade, o rei Saul tinha um número muito maior, tinha muito mais poder, muito mais influência. E Davi, talvez no seu coração, achava que os moradores de Keila, apesar de Davi ter protegido eles dos filisteus, ter conquistado a vitória para eles, Davi ficou na esperança que Keila ajudaria. E nós falamos sobre a difícil realidade da gente saber que tem amigos, tem pessoas, tem família, tem familiar, que na hora do aperto você vai lá, ajuda, você estende as mãos e depois a pessoa vira as costas e vai embora. E Davi, talvez no coração dele, talvez não. A gente pela palavra percebe que Davi pergunta para Deus assim: Deus, os moradores de Keila vai nos ajudar aqui a se defender contra o rei Saul? Deus fala assim: sai daí que eles não vão mover uma palha em favor de você, Davi. Foge.
E aí Davi foge dali porque Keila tinha uma aliança com o rei Saul e jamais Keila ia colocar as mãos para defender Davi, que era na época um fugitivo na maioria ali, né? Naquele momento da história, Davi era um fugitivo, porque Saul sabia da unção de Davi, né? Tinha noção que Davi tinha qualidades, e Saul deixou que o Espírito Santo habitasse no seu coração e permitiu que o espírito maligno cuidasse da sua vida. Por isso que a gente sempre tem que estar na casa do Senhor, para se enchermos o Espírito Santo de Deus, para recebermos a palavra, para amolecer o nosso coração, porque se nós não estivermos na casa do Senhor, espíritos malignos vão começar a encher o nosso coração de pensamentos e palavras e atitude, e a gente não vai chegar a um ponto que a gente não vai se reconhecer quem nós éramos e quem somos. Porque se hoje estamos aqui é porque o Espírito Santo de Deus tem movimentado dentro de cada um de nós. E na palavra da semana passada o Senhor falou ao nosso coração da gente vencer, da gente não ficar olhando para trás, porque às vezes essas marcas, essas situações nos machucam. E toda vez que a gente quer progredir, esse passado fica puxando a gente para trás. E faz com que a gente só enxergue o momento ruim, que a gente não consiga enxergar para frente. E a maioria das vezes a gente não consegue enxergar quem está do nosso lado. E Davi, ele começou a perceber que ele tinha os valentes que estavam lutando ao seu lado. E esses valentes, eles não chegaram à toa na vida de Davi, eles chegaram num momento difícil. Por isso nós vamos falar hoje sobre os valentes de Davi e o significado dos valentes de Davi. Tá? Então, 1 Samuel 22, versículo 1 diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa e seu pai, e desceram ali para ter com ele. E se ajuntou-se a ele todo homem, o quê? Que se achava em aperto. Todo homem endividado, todo homem em espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E era como uns 400 homens que estavam ali. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor trabalhe, que o Senhor traga, Deus, bênção, vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família, nesta palavra, no nome do Senhor. Amém e amém. Celeste, avisa a Lagi que 10h20 já pode se preparar para descer com as crianças para fazer a apresentação, tá? Queridos, esses valentes que estavam com Davi, em cerca de 400 homens, se destacaram, em algumas versões falam que eram 30 valentes que faziam parte daqueles que estavam do lado de Davi, que eram homens que se destacavam. Eu até coloquei aqui homens que formavam a guarda pessoal de Davi. Eram guerreiros notáveis. Pense aqui para você entender que Davi tinha como se fosse os vingadores do lado dele, né? São homens notáveis aqui. Você que vai ser mãe, quer dar nome para uns, né, para os seus filhos, olha aqui, ó. Olha um dos que se destacaram do lado de Davi. Josebede Bacebete. Olha que tá louco, né? Venceu 800 homens. Esse cara venceu 800 homens sozinho. Eleazar, filho de Dodô, enfrentou os filisteus até que a mão ficou, né? Até que a sua mão ficou colada na espada, de tanto que ele lutou. As pessoas tiveram que depois tirar a espada porque estava grudada na mão dele, tanto que ele travou aquela batalha. Samá, enquanto os filisteus invadiram o campo de lentilha, Samá tinha um campo de lentilha. O pessoal sai, corre, vai embora, Samá. Não tem jeito contra os filisteus. Vocês vão ver que os filisteus aqui é o inimigo número 1 do povo de Deus. Sempre estão no meio, né? É o Thanos, né? Para você entender. E aí, eles vieram aqui para lutar. E Samá falou, não. Você já imaginou quem trabalhou no sítio aqui, o tempo que dá para você fazer aquilo ali crescer, quanto que você trabalhou naquela terra, né? A gente falando de campo aqui, quem nunca teve no sítio, você não sabe o valor. Mas para o agricultor aquilo ali tem um valor enorme, é dinheiro que ele investiu ali. E Samá falou assim, o quê? Não, esses caras não vão entrar aqui não. E ele defende o campo de lentilha. Esses dias minha sogra fez lá arroz com lentilha. Tá gostoso? Ah, uma delícia. É?
Um falso, né? A Márcia, o Alexandre adora arroz com lentilha. Ô! Na hora lembrei de Samar, falei, ô Samar, defendeu isso aí, poderia defender outra coisa, né? Uva, né? Mas ele defendeu um campo de lentilha. Por quê? Porque era dele. Era dele. E não é assim? As mães que estão aqui, mas aquela criança ali só dá problema. Mas a mãe está lá. Minha mãe era aquela, você viu que minha mãe era fortuna, né? Minha mãe entrava no campinho de futebol para bater nos meninos. Minha mãe ia na escola para rever situações lá para bater na criançada. Pastora, era terrível. Eu passava vergonha direto, porque minha mãe era o que protegia. Minha mãe ia no campinho, o que é aí? Vocês estão brigando com meu filho? Pronto, aí o pessoal já falava. Samar defendeu o campo dele de lentilha lutando contra os filisteus. Abisai lutou, matou 300 homens com uma lança. Matava, ele arrancava. Já imaginou? 300 homens. Benaia, ele matou 2 guerreiros moabitas, um leão na cova com neve, estava frio o negócio, e um gigante egípcio. Rosana, olha que cara terrível. Esses são alguns nomes que se destacaram entre os valentes de Davi. Mas aonde que eles se reuniram, gente? Se reuniram lá na central dos Vingadores, cada um com o seu poder. Eles se reuniram dentro de uma caverna, irmã Maria. Caverna. E essa caverna foi chegando os endividados, os que estavam sem esperança nenhuma, os que não tinham mais para viver, arrependidos, os que estavam abandonados, e foram se ajuntando. Desses 400 homens, mais ou menos aproximadamente, que se reuniram do lado de Davi, alguns desertaram o rei Saul, saíram do exército do rei Saul e foram ajudar Davi, porque reconheceram em Davi a unção do Senhor. Outros aqui saíram do meio dos filisteus. Olha só, o Senhor levantou alguns do meio dos inimigos lá para lutar junto com Davi. E eu quero dizer uma coisa, querido. Semana passada eu falei daqueles que fizeram mal, daqueles que abandonaram. E hoje eu quero valorizar e quero que você pense em todos aqueles que fizeram bem para você. Você já parou para todos aqueles que fizeram bem para você? Às vezes a gente valoriza o que faz mal. Às vezes a gente coloca aquele fez mal para mim, a gente esquece de agradecer aqueles que fizeram bem. E hoje eu reservei a Santa Ceia para agradecer a cada um de vocês. Porque no momento difícil da minha vida, vocês me ajudaram. A pastora Rosana foi pregar na igreja do Luizinho. O Luizinho falou, meu Deus, esse casal é maravilhoso, né? Fica com eles, não deixa eles saírem daí não. O pastor Luizinho. E quando puder, traz eles. Tem mais pregador. Eu falei, ixi, você não sabe o quanto que eu tenho de guerreiro lá. Né? Eles podem pregar todos os domingos aí, sem você pregar. Tem um melhor do que o outro. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu lembro que a Maria ali, né, Maria? Maria chegou me defendendo, sem eu pedir nada. Falou as verdades que talvez eu não queria falar, mas ela falou. Sem ninguém falar nada. Agradecer aos pastores que estão aqui. Pastor Adriano, enquanto as portas estavam fechadas, o pastor Adriano que está aqui, ele levantou a mão e falou, daqui, ó. Pastor Nilson. Os irmãos que estão aqui, todos eles, o carinho que eu tenho e gratidão que eu tenho por cada um de vocês. Esses são os valentes que na hora do aperto, foram os que levantaram com Davi. Davi estava dentro de uma caverna. E por isso eu quero que você não esqueça da sua mãe, do seu pai, de um irmão. Às vezes sua mãe não fez nada por você, mas seu irmão levantou na hora do aperto e cuidou da família. Hoje é dia de você ligar para aquele irmão que te ajudou e falar assim, ô irmão, obrigado, hein? Você foi o cara na minha vida. Aquele amigo, aquela pessoa, porque a gente só fica lembrando de quem nos causou dor. Davi poderia ficar a vida inteira falando de Saul. Mas essas qualidades aqui, aonde que ele achou? É no momento do aperto, é no choro, é na tristeza, é na dificuldade.
Por isso, valorize os valentes que estão do teu lado. Pare de olhar por aqueles que não fazem nada por você. Pare de valorizar por aqueles que só falam mal de você. Valorize quem faz o melhor na tua vida. Valorize aqueles que estão do teu lado, aqueles que estão junto com você. Por isso Davi aqui se levantou. Davi, quando entrou nessa caverna, Davi entrou para se esconder. Davi entrou para ficar ali escondido. Mas a Bíblia fala que daquela caverna, Deus levantou um grupo de homens guerreiros e valentes para apoiar o rei Davi. Porque Deus, em momentos de aperto, Deus envia pessoas em teu favor. Deus envia pessoas que você nem imagina que vai estender as mãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Às vezes você está no hospital, você não sabe o que vai fazer, de repente entra alguém lá e fala, olha, eu vim aqui sentir de Deus e fazer algo. O que você está precisando? Já aconteceu isso na tua vida? Já aconteceu? Eu sempre conto aqui, meu irmão chegou no momento lá também na minha casa, da Covid, e falou assim, olha, o que está precisando aqui? Deus mandou eu vir aqui. Mas já aconteceu também de uma reunião, o pastor Adriano se levantou, meu irmão ficou calado. Mas ele se levantou e me defendeu. Não é assim? E às vezes a gente não coloca isso. Às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente não fala isso. E a gente tem que levantar as mãos e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado da minha casa e da minha vida. 400. E o que é ser um valente? Já que eu estou falando para os valentes aqui hoje. Se Deus reservou essa palavra, é porque você é um dos valentes. Não do pastor Alexandre, os valentes de Deus. Deus se levantou com valentia. Deus se levantou para você vencer na vida. Deus se levantou para você ser uma guerreira, um guerreiro. Você não chegou aqui à toa. Se você olhar para trás, você teve várias vezes que você entrou na caverna. Mas várias vezes o Senhor te tirou da caverna. Quais são as qualidades de um valente? Perseverança. Tem ou não tem na tua qualidade perseverante, hein? Tem, Antônio? Né? Ellen. Os perseverantes que perseveraram no momento mais difícil. Osana, caía. Daqui a pouco você levantava de novo. Estou pronto, inimigo, vem. É, né? Eu fico imaginando esses homens aqui, o que matou 300 com a espada, tirava a espada. Quem que é o próximo agora? É, não é? E foi matando. Um dos valentes de Davi fica com a espada grudada. O pessoal teve que falar, para, chega, já foi, matou todo mundo. E ele lá já. Quantas das vezes você estava caído, mas o Senhor te levantou? Quantas vezes você recebeu uma notícia ruim, mas você falou assim, mas essa notícia não vai me derrubar, eu vou me levantar. Quantas das vezes a porta te fechou? Quantas vezes você foi mandado embora sem saber, porque armaram algo contra você, mas você se levantou. Glória a Deus. Os valentes também, uma qualidade do valente é que ele não olha para a dificuldade, ele olha sempre para a oportunidade. Você deixou de olhar para a dificuldade e falou assim, mas Deus tem esperança, a última palavra vem do Senhor, eu vou levantar, eu vou me erguer, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou na casa do Senhor, eu vou tocar, eu vou cantar no ministério com dor, mas eu vou cantar, eu vou estar lá, eu vou pregar, eu vou continuar, porque aqueles que são valentes que o Senhor levanta, não desiste enquanto o Senhor não te recolher. Fala para quem está do lado, não é hora de você desistir. Não é hora de você abandonar tudo. Terceira coisa, eles acreditavam em um propósito. Por isso que eu falei, gente, vocês têm que acreditar que vocês têm um propósito na vida de vocês. Se você não acreditar, se você não estava acreditando em nada, comece a acreditar em alguma coisa. Puxa, eu vou ver meu filho formado na faculdade, isso vai dar motivação. Quem tem propósito tem sonho. Você não pode deixar de sonhar. Fala, não, eu vou ter. Eu vou conquistar. Eu estava no apartamento da Ana Paula ontem lá ajudando, e eu tocava e falava assim, nossa, que maravilha, que gostoso, que legal. E eu falando, que maravilha, né? E ao mesmo tempo eu falava assim, eu também vou ter, eu vou conquistar. Né? Ela tem uma sacada lá que dá assim, puxa, dá uma imagem legal, assim, eu falei assim, viu, eu vou dar a mesinha aqui, ó, porque eu quero vir aqui passar, tomar um café da tarde. Esse lugar vai ser meu. Por quê? Você vê a conquista, você vê a vitória.
Então, quem não sonha, não vive. Quem não sonha, morre. Então, para de ficar reclamando e olhando para trás. Sonhe em algo. Coloque o seu objetivo, coloque propósitos em tua vida. Não deixe que ninguém fale, você estudou tanto, né, para ficar aí, né, nesse trabalho, né? A vida é assim. Se ele for, mas sai para lá, filisteu. Sai daí, filisteu. Eu estudei porque Deus vai abrir portas, porque eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou passar. Quarta coisa, sempre dependa de Deus. Fala para quem está falando, sempre dependa de Deus. Para tudo. Davi aprendeu que se ele dependesse de Deus, Deus ia dar. Porque tem hora que a gente se apoia naquilo que a gente vê, que a gente consegue pegar, no cunhado, na tia, no prefeito. Se apoie no Senhor. Esses valentes aqui sabiam que havia um Deus na vida de Davi. E eles se apoiaram em Davi, porque eles tinham referência. Então, a tua maior referência é a cruz, é a presença do Senhor. Fala assim, eu, aos olhos humanos não vou conseguir, mas Deus vai me dar. Sempre tenha essa frase na tua boca, Deus é comigo, Deus vai me dar força, eu vou me levantar, eu vou sair dessa. Quinta coisa, unidade. A gente vê aqui que Saul só pensava nele. E tem momentos que a gente tem que pensar, não somente em nós, que à nossa volta tem muita gente que está aí. Se a gente cair, todo mundo cai. Na tua casa, a mãe aqui. Quando a mãe está doente, a casa vira uma bagunça, não é? Por isso, a unidade é tudo. Tem unidade dentro da tua casa. Tem unidade com a tua esposa. Tem unidade lá. Quando a gente fala de casa, igual a pastora explica, que casa é onde você mora, quem está lá na tua casa. Que às vezes você quer abraçar todo mundo da tua família, e nem todo mundo da tua família vai te ajudar. Teve um monte de gente aqui que estava do lado de Davi, quando viu que o barco começou a virar, foi para o lado de Saul. Você sabia? Está assim, ó. Então a família, como a pastora ensina aqui, é quem está dentro da tua casa. E aí a negada fica preocupada, eu vou lá ajudar não sei quem, lá meu primo, meu tio. E aí você entra em briga que não era para você entrar. Você entra em guerra que não era para você entrar. Como nós ouvimos domingo passado, Davi, antes de entrar na guerra de Keila, Davi pediu orientação para Deus. Devo entrar lá, Senhor? O Senhor vai ser comigo? Tenha isso no teu coração. Sempre saiba que um guerreiro, que um valente, ele sempre estará na dependência de Deus. Não somos nada sozinhos. Você não vai fazer nada sozinho. É Deus que vai e é Deus que trava as nossas batalhas. Põe a mão na altura do teu coração. Querido Deus, eu quero agradecer por essa igreja. Eu quero agradecer pelos pastores. É uma dádiva ter o pastor Adilson aqui. Que maravilha. Cresci vendo o pastor Adilson e hoje ele está aqui com a gente. O pastor Adriano, pastora Rosana, pastor Orlando, Ronaldo, pastor Ebinho. Senhor, obrigado por esses irmãos que estão aqui, por cada um mantenedor do aluguel. Senhor, se eu falar o nome, talvez eu esqueça de alguém, mas começando pela Silmara, terminando no Guilherme, lá no fundo, todos eles são importantes no meu ministério e na minha vida. Foram esses que ficaram no momento mais difícil da minha vida, na Covid, quando as portas se fecharam, quando as portas abriram. Foram eles que sustentaram esta casa, foram eles que sustentaram e mantiveram o propósito do Senhor nesse lugar. Quando eu não tinha força para pregar, foram eles que pregavam, foram eles que cuidavam. Então fortalece a cada um daqueles que estão aqui, Senhor, fortalece a cada membro, cada dizimista, fortalece aquele que está assistindo, aquele que está acompanhando o culto, Senhor, todos eles são importantes. E aquele que entrou aqui, aquele que está ouvindo a palavra, que se encontra dentro de uma caverna, que esqueceu que ele tem um valor, que ele nem imagina que ele tem. Esses homens aqui que nós citamos aqui, olha as proezas que eles fizeram, mas quando eles entraram na caverna, eles estavam tão frustrados, eles estavam tão abatidos, endividados, estavam se sentindo culpados, mas Davi mudou a referência daqueles homens. E hoje, nesta manhã, que Deus mude a tua referência. Não olhe para o teu fracasso, não olhe para a tua perda, não olhe para aqueles que te traíram, mas olhe para o Deus e olhe para aqueles que servem, para aqueles que têm abençoado a tua vida. Valorize aqueles que valorizam você, abençoe aqueles que abençoam você.
Fale bem daqueles que abençoam você. Agradeça a Deus todos os dias. E não fique nessa caverna, porque essa caverna não é o teu lugar. Esta caverna é só uma passagem, é momentânea. Saia dessa caverna, porque Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem algo grandioso para realizar no meio do teu casamento. Deus tem algo para realizar no meio dos teus filhos. Deus tem algo grande para realizar na tua velhice, porque Deus tem compromisso com cada um de nós, e Ele tem bênção para cada um de nós. Receba a bênção, receba a vitória e o milagre de Deus na tua casa, na tua vida e na tua família, no nome de Jesus. Aleluia, dá uma linda salva de palmas, valente. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, lá atrás tem um cafezinho muito gostoso, tá? Não deixe de você passar lá e comer. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, leva os teus filhos embaixo da tua mão poderosa, da tua graça. Dê um domingo abençoado a cada um. E que o Senhor acompanhe em cada casa, em cada lar, em cada família. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.